O negócio é o seguinte, eu acho que eu virei fã de Naruto. Depois de falar sobre as minhas primeiras impressões do começo de Naruto clássico, vendo, ou melhor, lendo ele pela primeira vez na vida, chegou a hora da gente falar sobre o primeiro grande arco da obra, o Exame Chunin. Um arco que eu sempre ouvi muita gente falar bem e que aparentemente alguns fãs até consideram como o verdadeiro começo da obra. Como vocês podem imaginar, eu gostei bastante dele, afinal de contas tá até no título, que foi aqui onde eu me tornei um verdadeiro fã de Naruto. Porém, até chegar nesse ponto, demorou um pouco. Na verdade, pra ser bem honesto, por boa parte do arco eu sentia que tava faltando algo. Eu tava gostando ainda mais da temática ninja, da estética, dos novos personagens, dos vilões, os temas abordados e até as lutas. Mas ainda faltava algo que eu considero essencial em qualquer anime ou mangá que eu leio, que é eu me importar com os protagonistas. Isso ficou muito claro pra mim logo no começo do exame, em um momento que talvez vocês achem meio aleatório, mas que pra mim foi muito sintomático do que estava sendo a minha experiência lendo Naruto. No final do primeiro teste, que é basicamente uma prova para testar a habilidade dos participantes em espionagem, o examinador vai fazer a 10ª e última pergunta da prova. Mas antes, ele adiciona uma nova regra ao teste. Os participantes devem escolher se vão ou não responder a última pergunta. Quem escolher responder e errar, nunca mais poderá fazer o exame Chunin. E quem escolher não responder, será desqualificado do exame, mas poderá tentar novamente no ano seguinte. Esse é basicamente um teste para ver quem dali está disposto a se arriscar, mesmo correndo grande risco de se dar mal. Diante disso, nós temos um momento do Naruto batendo a mão na mesa e dizendo que não iria recuar, que não deixaria ser subestimado e que não iria correr de tentar responder essa última pergunta. Algo que era para te deixar impressionado e talvez até inspirado pelas palavras do protagonista, mas que na verdade não me fizeram sentir nada. E esse pequeno momento acabou me fazendo perceber que algo na história estava me incomodando muito, a ponto de eu pensar em só parar de ler porque eu estava começando a achar chato. E esse problema era o próprio Naruto. Eu percebi que eu não me importava com ele. Eu não tava torcendo para ele conseguir passar a prova ou o exame ou até que ele conseguisse se tornar Hokage. E esse momento dele, inclusive, eu acho que nem faz muito sentido. É como se, sei lá, no Enem alguém antes de fazer a redação começasse a gritar do nada falando que vai tirar a melhor nota e superar todo mundo que tá fazendo a prova. Tipo, ninguém falou nada, ninguém duvidou dele. Tá todo mundo tentando calcular se vale a pena tentar responder a pergunta ou não. E aí, do nada, o moleque começa a gritar que nem um maluco. Eu sei que a intenção do Kishimoto era tentar mostrar como o Naruto tem uma determinação tão grande que chega a inspirar aqueles a seu redor. Mas assim, a forma como ele tentou mostrar isso, aqui pelo menos, não funcionou pra mim. Eventualmente, eu notei que o Naruto não era o único que eu não me importava. A Sakura e o Sasuke também estavam nessa. E isso é um grande problema, porque se eu, como leitor, não me importo com as figuras centrais de uma história, por consequência, eu não me importo com a história em si. Porque toda a trama é baseada na jornada deles tentando alcançar seus objetivos. Esse era um sentimento que eu já tinha desde o início da obra, mas que eu imaginava que em algum momento iria mudar. Eventualmente, os protagonistas iam ganhar minha simpatia, eu ia criar uma conexão emocional com eles. Afinal de contas, se tantos fãs amam esses personagens, em algum momento eles vão ter que mostrar um motivo para isso. Mas mesmo depois de mais de 40 capítulos, isso ainda não tinha acontecido. Algo similar ocorreu quando eu fui assistir Jujutsu Kaisen. Eu vi as 2 temporadas do anime, achei legalzinho, mas eu não tive muita vontade de continuar. O motivo? Algo muito simples. Eu achei o protagonista um péssimo personagem. E a minha experiência com Naruto parecia estar tomando o mesmo rumo. E eu comecei a pensar o porquê disso tá acontecendo. Já que muita gente, a esse ponto da história, provavelmente já era apaixonado pelos protagonistas. Bom, a conclusão que eu cheguei é que eu não tinha muitos motivos pra gostar do Naruto, da Sakura ou do Sasuke. Eu vi pouquíssimas coisas deles com as quais eu consegui me relacionar ou simpatizar. O Naruto tem uma vida e um passado triste de solidão, mas isso não é o suficiente pra me fazer gostar dele. Em One Piece, eu não gosto do Luffy só por conta da sua infância.
Eu gosto dele porque ele tem personalidade. Ele é alguém inspirador, que te ajuda a ter uma perspectiva esperançosa da vida, ao mesmo tempo que te faz rir por ser extremamente bobinho e cabeça oca. O seu flashback só serve de apoio pra gente entender melhor de onde ele veio, por que ele é do jeito que é, quem o inspirou e por que ele deseja se tornar rei dos piratas. O Naruto até então é só um moleque chato que gosta de gritar que vai se tornar um Hokage. A Sakura só quer saber do Sasuke e o Sasuke, sei lá, fica fazendo pose pra virar post de sad boy no status do Zap. O único personagem com uma personalidade genuinamente legal até esse momento é o Kakashi. E assim, eu comecei a pensar se esse desinteresse talvez não tivesse acontecendo por eu estar lendo Naruto agora como um adulto. Talvez se eu tivesse visto quando era criança, eu conseguiria me relacionar mais fácil com os personagens e criar uma afinidade a eles muito mais rápido. Mas eu também não acho que essa é uma boa razão, porque como eu disse no início do vídeo, eventualmente eu me tornei um fã de Naruto. Eu acho que isso aconteceu porque conforme o Exame Chunin foi progredindo, parece que o Kishimoto aprendeu a apresentar os seus personagens de uma maneira muito melhor. E não apenas os protagonistas, mas os personagens secundários também. E tudo isso começa na segunda prova, quando eles vão para a Floresta da Morte. Nossa, gente, esse lugar é de arrepiar. Só pode ser, é chamado de Floresta da Morte. E logo vocês descobrirão por quê. É chamado de Floresta da Morte. E logo, logo vocês vão descobrir. A partir do momento que o time 7 adentra esse ambiente escuro, intimidador, macabro e perigoso, tudo melhora. Primeiro, a apresentação do Orochimaru é do caralho. Se tem algo que o Kishimoto não errou até agora, são os vilões. Tirando o professor genérico do primeiro capítulo. Eu adoro como ele transmite a sensação de ser uma figura realmente ameaçadora, que faz os personagens sentirem que suas vidas estão em perigo. E a bizarrice dele também ajuda muito nisso. A forma como ele se movimenta todo molenga que nem uma cobra, a sua habilidade de conseguir roubar o rosto de outra pessoa, tudo isso deixa o personagem mais exótico e interessante. Ele é uma figura que eu definitivamente tô muito animado pra descobrir mais sobre, porque eu não faço ideia de qual é a história dele. Inclusive, eu acho que esse é um dos fatores mais bacanas de estar lendo Naruto pela primeira vez na vida. Basicamente tudo pra mim é novidade. Eu não sei quase nada da trama, além de alguns pontos chaves como, sei lá, o Rock Lee perde pro Gaara nas preliminares. Mas ainda assim, eu não fazia ideia de como ele perdia. Então eu fico muito curioso pra ver como as coisas vão se desenrolar. E eu quero muito ver qual que é a do Orochimaru. Quais são suas intenções, o porquê dele abandonar a vila e tudo mais. E outra coisa que eu gosto bastante dessa primeira aparição dele é a sementinha plantada desde já para a construção da relação entre ele e o Sasuke. Eu sei que o Sasuke eventualmente se junta a ele, mas ao mesmo tempo eu não sei quando nem como isso acontece. Meu chute é que vai acontecer alguma coisa com ele que vai fazer ele perceber que ele precisa de ainda mais poder. E aí por isso ele vai acabar se aliando ao Orochimaru. E isso é uma ideia que eu sinceramente acho muito bacana para a jornada do personagem. Faz muito sentido alguém que tá buscando vingança fazer de tudo para ter poder. Eu também tô bem animado pra ver como tudo isso vai acontecer. Mas, voltando, a presença do vilão logo no começo da segunda prova serve também pra mostrar pra gente como essa floresta é realmente perigosa. Os personagens realmente correm risco de vida. E isso é muito importante pra que a gente tenha noção de como o Exame Chunin não é só uma gincana. Enfim, depois do time 7 tomar um cacete pro Orochimaru, a gente tem os ninjas do som atacando eles, o que nos leva pra outro grande e muito importante momento do arco, onde a gente vê o Rock Lee finalmente em ação. E eu devo dizer logo de cara que ele já é um dos meus personagens favoritos. Mas a gente também tem um momento muito foda da Sakura. Eu reclamei bastante dela no primeiro vídeo, mas aqui ela finalmente deixa de ser só uma personagem cujo único traço de personalidade era gostar do Sasuke e que só ficava pra trás observando os outros lutarem, para se firmar como alguém capaz de lutar por si mesma e proteger os seus amigos. Eu gosto inclusive como o próprio Kishimoto é ciente da forma escanteada que ele estava escrevendo a personagem e utiliza disso para criar essa catarse dela. A cereja no bolo ainda é a relação dela com a Ino, que aqui nesse começo não é muito explorada, mas depois lá nas preliminares a gente consegue ver de uma forma bem melhor como a Ino foi uma amiga muito importante para que a Sakura começasse a acreditar em si mesma. E eu gostei bastante de ver isso. Eu fiquei bem feliz em ver a personagem finalmente demonstrando atitude e personalidade. E isso me fez perceber que as coisas já estavam mudando.
De repente, eu comecei a notar que eu tava gostando da personagem. Eu tava começando a me importar com ela e com os outros dois também. Outro momento que ajudou bastante nisso é depois de toda a confusão com os ninjas do som, quando eles têm que se virar para conseguir o pergaminho que eles precisam para passar na prova. Um momento que teoricamente não é nada demais, afinal de contas não acontece nada muito icônico ou memorável, mas que mesmo assim foi muito importante para mim. Porque esse momento, somado à batalha contra o Orochimaru e a luta contra os ninjas do som, fazem algo que eu gostaria que tivesse acontecido muito antes. Ele deixa a gente passar tempo com os protagonistas e cria situações para que a gente os conheça melhor. Para mim, era isso que estava faltando. Mais momentos onde a gente pode ver eles interagindo um com o outro, ver como eles se viram em situações críticas, como cada um pensa, como cada um age diante de uma armadilha e como eles bolam uma estratégia para conseguir sair dela. Claro, a gente vê um pouco disso no arco do País das Ondas, mas eu não acho que só aquilo foi o suficiente. Toda essa aventura na Floresta da Morte foi tão eficiente em fazer com que eu gostasse mais dos protagonistas, que no final eu fiquei genuinamente feliz por eles terem conseguido passar a prova. Diferente do que aconteceu na primeira prova, onde eu tava cagando se o Naruto era determinado ou não, ou se eles iriam conseguir passar, agora eu finalmente estava torcendo por eles. O meu maior problema com a obra tinha se resolvido. Demorou mais de 60 capítulos para que isso acontecesse? Sim. Pelo menos aconteceu. Antes tarde do que nunca, não é mesmo? E a partir daí, meu amigo, a coisa só melhora. Porque a gente entra na melhor parte do arco, que são as preliminares e as finais do exame Chunin. Momento que carimbou de vez o meu selo de fã de Naruto. Estreitando o campo, morte súbita, eliminação. Foi aqui onde eu realmente fiquei vidrado na obra. Eu terminava um capítulo e já queria ir pro próximo pra ver o que ia acontecer. As preliminares e as finais mostram o melhor de Naruto até então. A gente conhece mais dos personagens secundários e principais, entendemos melhor seus poderes e habilidades, vemos dilemas familiares e discussões sobre destino, e de brinde, ainda temos lutas muito bem feitas. No começo, como eu disse, a gente vê mais coisas da Sakura e a relação dela com a Ino, que demonstra ser uma personagem tão interessante quanto. Depois, a gente tem a luta do Kiba versus Naruto, que talvez seja a minha favorita. Eu gosto como ela serve pra gente ver a capacidade do Naruto no mano a mano, e como ele é inteligente na hora de lutar. Isso ajudou bastante a eu gostar ainda mais do personagem. E foi nessa luta, inclusive, onde eu finalmente fiquei impactado pela determinação dele. Ele não apenas bate a mão na mesa, que nem um maluco, e grita que vai se tornar Hokage, porque sim, ele realmente é desafiado e consegue provar que é capaz de ser um ninja muito competente. Além disso, eu tenho que elogiar como Kishimoto caneta na hora de escrever as lutas. Eu adoro como ele sabe brincar e explorar os elementos que ele apresenta na obra de forma criativa, sempre surpreendendo o leitor. Ele nunca deixa a bola cair. Essa luta do Naruto e o Kiba é um exemplo perfeito disso. Ela é extremamente dinâmica, muito baseada em apresentar novos obstáculos e criar soluções criativas e surpreendentes para que os personagens consigam superá-los, deixando tudo mais engajante. Olha essa parte, o Akamaru, cachorro do Kiba, se transforma no dono e os dois atacam o Naruto ao mesmo tempo. Logo em seguida, em resposta, o Naruto também se transforma no Kiba para tentar confundir o adversário. Porém, o Kiba tem um olfato aguçado. Ele consegue detectar quem é o Naruto só pelo seu cheiro e então o golpeia. Só que de repente, o clone que ele acerta se transforma no seu cachorro. Ele fica confuso pelo que está acontecendo, mas logo em seguida já vai para cima do outro clone que tinha sobrado. Afinal de contas, se o primeiro que ele acertou era o Akamaru, o último então só podia ser o Naruto. Porém, ele não tinha se confundido. O primeiro clone que ele acerta, de fato, era o Naruto, que se disfarçou de Akamaru para confundir o Kiba ainda mais. E aí, com o adversário desprevenido, o Naruto vai e o acerta. Essa foi uma luta que eu comecei a sorrir enquanto lia, de tão divertida que ela é. Assim como o Kiba, eu também estava tentando juntar as peças para tentar entender qual era o plano do Naruto. E essa foi uma sensação muito boa. Como eu disse, o Kishimoto sabe usar muito bem as habilidades e elementos que ele cria para os personagens para deixar o combate dinâmico, divertido e enigmático, de forma a te deixar ansioso a continuar lendo para ver qual que vai ser o desfecho. Você quer ver quem vai dar a cartada final? Qual o próximo truque que vai deixar o adversário de xereca? É muito bom. Eu acho que essa é definitivamente a minha luta favorita das preliminares e, na verdade, do exame Chunin inteiro.
Agora, só fugindo um pouco do assunto Naruto, eu fico cada vez mais convencido que One Piece tem uma das piores lutas dos shonens. De todos que eu vi até agora, que são Hunter x Hunter, Dragon Ball Clássico, Dragon Ball Z, Full Metal e agora Naruto, todos têm lutas melhores que One Piece. O que é um pouco triste, porque o One Piece é o meu favorito desses, mas fazer o que, né? Nem tudo é perfeito. Enquanto esses aí tem luta boa, One Piece tem a Robin, e pra mim isso é motivo suficiente pra ele ser o melhor de todos. Voltando para as preliminares, outra ótima luta é Hinata versus Neji, o metaforando do mundo de Naruto. Apenas um instante, num leve movimento você olhou para o lado superior esquerdo do salão. Eu vi que, naquele momento, você estava pensando no seu passado. Então, quase imediatamente após, você olhou para a direita embaixo. Foi uma mera piscada de olhos, mas revelou o sofrimento físico e mental que você estava vendo na antiga Hinata. E a maneira que você coloca os braços assim em frente ao corpo, me diz que está tentando construir uma barreira entre nós dois. Pra mim manter a distância. Eu mandei aqui. Fala a tua idade sem falar a tua idade verdadeira. Eu tenho 26 anos. Fez uma microexpressão de medo, um shrug no ombro esquerdo, 26 anos, não falou 26. Prolongou ainda mais a pronúncia, sendo que ele tava sendo bem pontual. Bruno, pega lá. Primeiro, eu gosto muito da ideia do taijutsu do clã Hyuga. Realmente demonstra como esse é um clã poderoso e como o Kishimoto é criativo e sabe diversificar as habilidades e capacidades do chakra. Mas mais do que tudo isso, eu gosto muito da carga dramática que essa luta carrega. É muito interessante a ideia da herdeira da casa principal do clã mais importante de Konoha ser alguém não tão apta a se tornar uma guerreira de alto nível como é exigido de alguém que eventualmente será o líder do clã. Enquanto o seu primo, que é alguém muito mais talentoso e teoricamente mais capaz de suceder a liderança do clã principal, é condenado a ser apenas um guardião porque o seu pai nasceu um pouco depois do seu irmão gêmeo. Tudo isso acaba convergindo na discussão sobre destino que o Neji tanto fala e que se estende até a luta dele contra o Naruto, mas que eu vou deixar pra falar melhor sobre quando a gente chegar nela. Agora, falando da Hinata, eu acho muito legal como ela mesmo relutante resolve lutar inspirada pelas palavras do Naruto. Essa foi uma das coisas que eu mais gostei desse combate. Eu acho que faz muito sentido uma pessoa como ela, que é extremamente insegura e tímida, se inspirar e gostar de alguém que é totalmente o oposto. Só por esse momento, eu consigo entender porque os dois se tornaram um casal. Sinceramente, eu acho que faz muito sentido, os dois meio que se completam. A Hinata admira o Naruto por ele ser determinado e ter uma personalidade e determinação que ela gostaria de ter, enquanto o Naruto consegue enxergar e tenta incentivar ela a ver o seu próprio potencial. Pra mim, até aqui, esses dois são um casalzão. Ela infelizmente perde a luta, o que é uma pena, porque eu queria que ela vencesse, mesmo sabendo que ela não tinha chance alguma. Mas pelo menos, o momento em que o Naruto promete que vai ganhar do Neji é muito foda. Esse foi outro momento chave pra mim, inclusive. Mais uma vez, eu fiquei animado em ver o Naruto tendo essa atitude. Eu comecei a ficar ansioso pra ver a luta dele contra o Neji. As coisas realmente mudaram do começo até esse momento do arco. Chegou no ponto de eu gostar e torcer pelo protagonista. Eu realmente caí nesse genjutsu de Naruto, mano. Mas agora tá na hora de esquecer tudo isso, porque o combate mais esperado das preliminares está para acontecer. O garoto com cabelo de cuia, perito em taijutsu, Rock Lee versus Gaara, o doidinho da Vila da Areia. Uma luta que eu sempre vi muita gente pagando pau, falando que é uma das melhores de todos os tempos. E então, ela é realmente tudo isso? Ela é bem foda mesmo. Eu gosto como o Kishimoto vai apresentando o Lee aos poucos pra gente. Primeiro, lá na primeira prova, ele serve pra mostrar pro Naruto, o Sasuke e a gente até, como existem outros alunos extremamente poderosos. Depois, lá na Floresta da Morte, a gente vê um pouco mais do que ele é capaz. Mas é aqui na luta contra o Gaara onde a gente conhece ele de fato. A esse ponto da história, eu acho que eu nem preciso falar como é legal a ideia do personagem ser alguém que chegou no nível que tá por puro esforço. Alguém que tenta provar que é possível ser um bom shinobi, mesmo sem ter talento pra ninjutsu ou genjutsu. É uma receita fácil, mas muito eficiente pra fazer o público se afeiçoar ao personagem. Todo mundo adora uma história de superação. Mas para além disso, o Rock Lee também tem uma personalidade que colabora bastante pra você gostar dele. Mas um detalhe que eu quero apontar da luta, que eu gostei muito, é como o Kishimoto manda muito bem na hora de desenhar os
os ataques rápidos do Lee a partir do momento que ele tira os pesos das pernas. No anime, que é uma mídia em movimento, acaba sendo muito mais fácil e mais intuitivo demonstrar como o personagem é rápido, e a adaptação faz isso muito bem. No mangá, obviamente, é bem mais desafiador, porque é uma mídia estática. Mas ainda assim, o Kishimoto cria uma ótima solução. Ele desenha o Rock Lee apenas como uma silhueta, feita com linhas de velocidade, e fica do caralho. Transmite perfeitamente a sensação de ser um movimento muito veloz. Só é uma pena que o Gaara é apelão pra calique e consegue ganhar a luta, mesmo tendo apanhado 90% do tempo. Inclusive, enquanto eu revisitava as lutas do Lee, eu acabei percebendo que ele não consegue encaixar o golpe da Lotus em nenhum adversário. Antes da primeira prova do exame Chunin começar, ele tenta o golpe contra o Sasuke, mas é impedido pelo Guy. Depois, na Floresta da Morte, ele consegue completar o ataque contra o ninja do som, mas outro ninja usa suas habilidades para neutralizar o impacto do golpe. Na luta contra o Gaara, ele tenta mais uma vez e, de novo, não consegue dar dano nenhum. E é meio maluco quando você para pra pensar que na tentativa de usar esse ataque, ele acabou causando muito mais dano a si mesmo do que nos seus adversários. E nem quando ele arrisca a própria vida dando 200% de si pra tentar vencer, dá certo. O Rock Lee não tem um segundo de paz, bicho. Depois, inclusive, dá mó pena dele quando ele vai ver as finais, tá ligado? E percebe que todo mundo ali conseguiu se dar melhor do que ele. Sério mesmo, o Kishimoto maltratou demais o meu menino, velho. Eu queria fazer que nem o Guy e abraçar ele e falar que tá tudo certo, porque ele não merece o que ele passou, mano. Mas voltando pra luta contra o Gaara, é muito foda como no final ele se nega a desistir e se levanta mais uma vez. Ele nem tava mais consciente, mas a determinação dele era tão grande que ele ainda conseguiu ficar de pé, mesmo estando todo quebrado. Se fosse o One Piece, o hack do rei dele bateria de frente com o do Joy Boy. Agora, falando sobre o Gaara, eu acho que ele é facilmente o personagem que eu mais me interessei no arco. Desde a sua primeira aparição lá no começo, ele já chama bastante atenção. Demonstra ter uma presença muito forte, um design muito legal, apesar do Kishimoto às vezes desenhar ele com 20 km de testa. E a personalidade maluca e psicopata que a gente vai descobrindo que ele tem é a cereja no bolo. Eu acho a ideia dele ser um Jinchuriki completamente oposto do Naruto muito boa. Faz muito sentido uma nação militar, uma vila oculta da areia, tentar criar uma arma como ele. Na verdade, se a gente for honesto aqui, o estranho é o Naruto ter a vida que ele tem. É meio doido quando você percebe que basicamente o terceiro Hokage deixou na mão da sorte a esperança de que o Naruto não iria se tornar alguém do mal. E quando eu parei pra pensar nisso, eu percebi o quanto não faz sentido o Naruto ser ostracizado pelo povo de Konoha. Faz sentido a população ter medo dele porque ele carrega o espírito de um monstro que aterrorizou a vila. Mas assim, não faria mais sentido o Hokage tentar fazer com que as pessoas não maltratem ou hostilizem o portador do monstro? A partir do momento que esse moleque é ostracizado e tratado como uma aberração, a vila corre um grande risco dele acabar nutrindo ódio por aquele lugar. E eu acho que isso não seria algo muito legal, não é mesmo? Porque corre um pequeno risco dele se tornar uma ameaça, né? Mas não, o terceiro Hokage joga da mão de Deus e reza para que o Naruto cresça sendo uma boa pessoa, mesmo sendo tratado que nem merda pelos mais velhos. Isso é uma ideia de um ótimo estrategista, um líder de uma nação. Realmente, genial. Konoha deve ser o lugar mais abençoado do mundo de Naruto, porque era pro Orochimaru tá indo atrás de fazer o Naruto ir pro lado dele ao invés do Sasuke. Mas enfim, vamos voltar pro Gaara. A ideia do personagem é muito boa. Uma criança que teve um monstro selado dentro do seu corpo com o objetivo de ser usado como uma arma. E que depois começou a ser temido pelo próprio pai que tentou o assassinar. Esse background ajuda a gente a entender perfeitamente como sua personalidade psicopata, sua ideia de amar apenas a si mesmo e sua fome por sangue não vem do nada. O Gaara parece uma das figuras com mais potencial a ser explorado. Eu tô muito curioso pra ver como que ele vai deixar de ser alguém assim. O meu chute é que o Naruto provavelmente vai fazer um discurso muito bonito, mostrando que a vida é muito mais do que os traumas que ele experienciou, e aí o Gaara vai virar alguém do bem. Mas eu quero ver como que isso vai acontecer. Agora, se tratando das finais do exame Chunin, eu gosto da luta do Shikamaru contra Temari. De novo, o Kishimoto sabe muito bem utilizar os recursos que tem na história pra fazer um combate inteligente e interessante de se ler. Eu acho o Shikamaru um bom personagem, é legal como ele é tratado como um estrategista. Eu gosto da ideia dos ninjas não serem só porradeiros e ter uma diversidade de estilos de luta entre eles. E pra finalizar, só falta a gente falar sobre o combate do Garoto Raposa versus o Metaforando do mundo ninja. Eu acho que de longe, o mais interessante
interessante dessa luta é descobrir como funciona o clã Hyuga, algo que ajuda a gente a entender por que o Neji acha que é impossível desafiar o destino. O pai dele e o pai da Hinata eram irmãos gêmeos, porém, na hora do parto, o pai do Neji acabou nascendo um pouco depois do irmão, fazendo dele o caçula. Por essa pequena diferença, o pai da Hinata se tornou o herdeiro da casa principal do clã, enquanto seu irmão mais novo acabou como um membro da casa secundária, cujo único propósito de vida é proteger a casa principal. E caso eles se recusem a fazer isso, eles são mortos. O Neji e o seu pai tiveram seus destinos selados desde o início das suas vidas. Sabendo disso, você entende perfeitamente o motivo do personagem ter a noção de que todo mundo tem uma vida pré-determinada desde o berço e que é impossível fugir do destino. Mas é legal como o Naruto questiona essa lógica. Afinal de contas, desafiar o destino é a base do sonho do protagonista. Era pra ele ser um fracassado, assim como o Neji diz. Tudo bem que no futuro a gente acaba descobrindo que isso também não era tão verdade, né? Mas a gente deixa pra discutir isso quando a gente chegar no Shippuden. Por enquanto, vamos nos ater às informações que nós temos. O Naruto era um moleque travesso, sem talento pra nada e que todo mundo acreditava que não seria grande coisa no futuro. Porém, ele resolve provar que estão todos errados e faz do seu objetivo de vida se tornar um shinobi nível Hokage, que todos terão que respeitar. Eu gosto bastante dessa temática de destino, que se expande até para além dos Hyuga e o Naruto. Ela também tem muito a ver com Rock Lee, por exemplo. Ele, teoricamente, era destinado a ser um péssimo shinobi por não ter talento para ninjutsu ou genjutsu, mas assim como Naruto, ele é determinado a provar o contrário. Essa é uma luta muito boa, mas que também não é tão focada em porradaria, né? É mais um combate ideológico entre os dois personagens. Agora, dito tudo isso, vocês acham que faz sentido o Naruto conseguir derrotar o Neji? Assim, pra mim é bem óbvio que a vitória dele é mais simbólica do que tudo. O Kishimoto faz o Naruto vencer pra mostrar como a visão do Neji sobre o destino era equivocada. Em situações normais, o Neji é muito mais forte que o Naruto. Se bem que parando pra pensar agora, essa luta dos dois aí é tipo Lee versus Gaara 2.0, não é não? Naruto só ganha porque ele tem o chakra da raposa, assim como o Gaara só ganhou porque tem o poder do bichão lá protegendo ele. Eu sei lá, deixem aí as suas opiniões nos comentários, se faz sentido ou não o resultado da luta. E eu acho que é isso, né? Faltou eu falar sobre o Jiraiya e a luta final do Sasuke, mas até então não mostrou nada demais do Jiraiya que eu posso comentar. E a luta do Sasuke versus Gaara, eu não sei nem se dá pra chamar aquilo de luta, né? Então, eu acho que não tem mais nada pra eu comentar. E agora eu quero ver como que vai ser esse pequeno arco do ataque a Konoha. E, se esse vídeo aqui for bem, eu faço mais uma análise aí, né? Uma opinião, um vídeo de opinião sobre o que eu achei. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um like aí que ajuda bastante, principalmente se você quer ver mais vídeos aqui sobre Naruto. Também não se esqueça de se inscrever no canal e se tornar membros apenas por R$ 4,99 e você me apoia financeiramente e tem acesso a conteúdos 100% exclusivos, tá bom? No mais é isso, bebam água porque é importante e tamo junto.